na frente. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos. Hoje, dando continuidade ao estudo da Gênese, paramos no item 6, esboço geológico da Terra. Só que eu preparei um material, um documentário. Esse documentário tem 1h30, é o documentário total, sobre a formação do planeta Terra. Até o final do ano vocês vão ficar doutores na formação do mundo. Estudamos o universo e agora estamos estudando a constituição física fisiológica da Terra. O documentário tem 1h30, produzido pelo National Geographic, e nós só vamos assistir 16 minutos. Esses 16 minutos é para que vocês tenham ideia da dimensão, da formação da Terra e a origem de todas as formas de vidas que surgiu no orbe terrestre. Esse vídeo de 16 minutos vai perfeitamente elucidar muito do que nós vamos estudar mais adiante. Então, são 16 minutos, eu gostaria que todos prestassem atenção e depois vamos disponibilizar para os grupos. E a nossa amiga Clélia, lá do Irmão Albino, seja bem-vindo, Clélia, em participar do nosso grupo A Gênese, que já tem aí quase 3 anos. Eu peço agora a Graça para que ela coloque o vídeo no início. Planeta Terra. Até onde sabemos, é o único planeta do universo onde existe vida. Por quê? O que torna o nosso planeta tão especial? As respostas estão escondidas no passado remoto da Terra. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver os primeiros humanos povoarem a Terra. Pegar uma carona nos continentes em rota de colisão. Encarar dinossauros assassinos. Mergulhar em oceanos repletos de formas de vidas bizarras. Sentir o frio intenso das eras glaciais globais. E conhecer a fúria dos ataques de mísseis cósmicos. Precisamos voltar no tempo ao momento em que a Terra nasceu. Só assim poderemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta e descobrir por que tudo isso e todos nós estamos aqui. Construindo o planeta Terra. Versão brasileira, Bravo Studios. Nossa jornada começa quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos, pelo menos, 100 planetas que orbitam o Sol.
Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com o inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12 mil graus Celsius. Não existe ar. Somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os 2 jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre um planeta Terra em resfriamento. E se põe só 3 horas após nascer. O impacto faz a Terra girar tão rápido que um dia inteiro durava somente 6 horas. Os dias podem passar num piscar de olhos, mas a Terra muda lentamente. Para entender como o nosso planeta se formou, precisamos avançar alguns milhões de anos. Uma tempestade de meteoros.
Estamos a 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra. Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro, poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida. Cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro. A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso. O vento é tão veloz, talvez mais veloz do que o mais devastador dos furacões. É uma mega tempestade provocada pela rápida rotação do planeta. A Lua está tão próxima da Terra que a sua gravidade é devastadora. Ela provoca enormes marés que percorrem a superfície do planeta. Mas, com o passar do tempo, a Lua vai se afastando. As ondas se acalmam. E o planeta passa a girar mais devagar. $700 milhões de anos após o nascimento do planeta, água com a capacidade de criar a vida cobre a sua superfície. Mas não é só água. Há algo mais lá embaixo. Pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Até que rochas em fusão atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, a lava esfria e dá origem a ilhas vulcânicas. É dessa forma que essas ilhas são formadas. No futuro, elas vão se juntar para formar os primeiros continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Está começando a aparecer o planeta que chamamos de lar. Porém, a atmosfera é tóxica. E a temperatura é escaldante. Nada sobreviveria aqui. Meteoros. A chuva de meteoros não para desde a formação do planeta. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, o ataque entra em uma nova e violenta fase.
Alguma coisa perturbou a órbita desses meteoros. Eles já trouxeram água para o planeta. Mas estão carregando algo mais também. Conforme os meteoritos se dissolvem, eles liberam minerais e transportam carbono e proteínas primitivas, os aminoácidos, do espaço para o fundo dos oceanos. Está escuro. Os raios de sol não conseguem penetrar além dos 300 metros. E a temperatura está perto de congelante. Deve ser alguma miragem. Uma cidade de chaminés submarinas. Não é fumaça, mas algum tipo de líquido em ebulição. A água do mar penetrou a Terra pelas fissuras na crosta, tornando-se mais quente e coletando minerais e gases pelo caminho. É essa poderosa mistura que está sendo lançada de volta para o oceano, formando essas torres. Acrescente a isso os minerais e as substâncias químicas dos meteoritos, e a água se transforma numa sopa de substâncias químicas. É impossível saber como e onde, mas de alguma forma, essas substâncias químicas se reuniram para dar origem à vida. Agora a água está repleta de organismos microscópicos. Essas bactérias unicelulares são as primeiras formas de vida na Terra. É um momento decisivo na formação do planeta. A vida microscópica está a caminho. Pois bem, meus amigos, estramatólitos, meteoros, 20 milhões de anos, o tempo em que o planeta Terra foi bombardeado durante esse período, trazendo os aminoácidos para o fundo dos oceanos. Vocês apenas tiveram assim um vislumbre dos primeiros dias do surgimento da Terra. A Lua que nós conhecemos hoje, ela foi fruto dessa grande explosão da Terra com aquele planeta intruso que entrou em rota de colisão com a Terra. E percebemos que a origem da vida biológica, química, veio do cosmos, do universo, oriundo desse ataque durante 20 milhões de anos dos meteoros, trazendo a origem da vida biológica. E o documentário mostra toda a formação das camadas da Terra. E quando percebemos que o que eu vou falar é apenas uma comparação fantástica, que a vida ela é totalmente conectada a tudo. Eu já assisti esse documentário várias vezes. E quando eu vi esse documentário, o ataque dos meteoros, gestando a Terra, eu me lembrei dos 300 milhões de espermatozoides. A vida é tão fantástica. Para chegar a esta complexidade biológica que nós somos, tivemos como ponto de partida através daquele minúsculo esperma carregando o seu cromossomo, o seu DNA, de 300 milhões de espermatozoides viajando em uma velocidade que vocês nem imaginam, percorrendo as trompas de Falópio,
guardando a devida proporção do espermatozoide para as trompas de Falópio, são aproximadamente quase 12 quilômetros de uma super maratona. E vocês percebem que quando os espermas começam a explodir para surgir os primeiros blastos, é como lembrar o que a gente acabou de ver, não é? Esses meteoros são, vamos dizer assim, no sentido alegórico, os espermas cósmicos para dar origem às vidas que existem em várias partes do universo. O que vocês acabaram de ver é apenas uma pálida ideia do que está neste exato momento acontecendo em outras partes do universo. A vida, ela é dinâmica, ela é constantemente ativa nesse ciclo. E os espíritos, eu digo os espíritos porque Allan Kardec, ele foi totalmente inspirado por uma pleiade de espíritos nobres, especialmente a Gênese, aonde havia grupos de espíritos especializados no conhecimento da origem e da formação do planeta Terra, para que Kardec escrevesse essas teses sobre cosmologia, sobre a formação da Terra, em um século XIX que a tecnologia, o carbono 19, que é uma forma de identificar a origem de determinadas rochas, não existia. E Kardec, por a sua inspiração, ele escreve esse capítulo 7 sobre o esboço geológico da Terra. E nesse item 6, vocês vão perceber o que ele vai nos convidar a ter um autoconhecimento de si mesmo, conhecendo a origem da vida. Nós vamos disponibilizar, Graça vai disponibilizar aí o vídeo, assista o vídeo na íntegra, que é fantástico, porque você vai ter um autoconhecimento de si mesmo, da origem da vida biológica. Vocês devem estar perguntando, mas James, e a origem espiritual? E o princípio inteligente do universo? Aí é outra conversa, outro capítulo do livro A Gênese, que vai falar sobre a Gênese espiritual. Nós vamos falar como o espírito vai aparecer nesse cenário e o seu ciclo evolutivo de bilhões de anos. Nós não somos apenas cidadão deste orbe terrestre que estava sendo gestado pelas falanges superiores e mandar verdadeiros torpedos de meteoros que bombardeou o planeta Terra durante 20 milhões de anos. Para chegar ao estágio em que nós nos encontramos, foram bilhões e bilhões de anos de produção de arquitetura primorosa, a alteração do DNA, do RNA, dos cromossomos, por essa pleiade de arcanjos, de espíritos arquitetos que trabalha na construção das nossas moradas, a morada física e a nossa morada corporal, na qual o princípio inteligente do universo, que é o espírito, precisa se manifestar na Terra através de um corpo biológico. Então, a nossa constituição biológica, há substâncias químicas em nosso corpo que têm a origem do período dos meteoros, não é? Como o documentário mostra, que é um dos melhores documentários sobre a origem do planeta. Então, neste item 6, Allan Kardec, sob a inspiração dos espíritos, vai dizer o seguinte: conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada, e a que normalmente assume as formações aquosas, não é raro ver-se nos países montanhosos e em extensões bem grandes rochas duras cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora,
Como segundo, as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos, somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer depois de terem solidificado ou transformado em pedras. Quando ele diz que foi levantado por uma força, que força era essa que estava manipulando para a construção do nosso orbe terrestre? No início, houve, há uns 5 bilhões de anos atrás, o Sol estava aparecendo e estava havendo uma gravidade, como vocês viram ali no documentário, onde eles estavam sendo atraídos pela gravidade. A gravidade das poeiras cósmicas iriam surgir o planeta Terra, as primeiras formas de vida, as rochas. E quem é que estava manipulando essa gravidade? Os arcanjos, os co-criadores, em plano maior, como diz André Luiz, sob a égide do Criador. Então, quando ele diz aqui, destas considerações, se podem concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos. Vamos tirar a palavra séculos? Foram formadas durante milhões de anos, não é? Por águas tranquilas, e que todas as vezes se acham em posição inclinada. O solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis, como vocês acabaram de ver no documentário, que os 17 minutos é apenas o surgimento desse caldeirão em ebulição que iria dar o surgimento às formas sólidas da Terra através dos vulcões do Magna, não é? Que está nas entranhas da Terra a quase 7.000 quilômetros de profundidade da Terra, aproximadamente entre 6 a 7.000 quilômetros de profundidade, está localizado o Magna, onde está o líquido, não é? A parte é como se vocês pegassem um ovo. Imagine um ovo e coloque um ovo para cozinhar em fogo. Você bota água, bota o ovo, ele vai cozinhando. E tem pessoas que gostam de comer um ovo mais com a gema mole. Então você vai, quando você tirar a capa do ovo, a capa é a parte mais dura, mas aí você vai ver uma película e vai ver várias camadas. No centro do ovo está o líquido, está a gema. Assim é o nosso planeta Terra. É uma grande gema de ovo. Então, se é um ovo, alguém gestou. E quem fez a gestação do nosso planeta Terra? Quem estava manipulando a gestação do nosso cosmos, da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar, do planeta Terra, nessa maravilha fantástica. Então, meus amigos, Aldo, quando eu vejo que eu tenho essa idade biológica, as substâncias químicas no meu corpo, no nosso corpo, que tem bilhões de anos, então a gente tem que ter todo cuidado, todo carinho em cuidar bem do nosso corpo biológico, não é? Então, quando ele diz assim, no item 7, um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste no existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras
pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras, ou seja, não é? Daqui a 30 mil anos no futuro, existirá outras camadas na Terra, e os nossos corpos, daqui a 30 mil anos, 50 mil anos no futuro, a nossa estrutura das civilizações terrestres, a arquitetura das nossas casas, não é? Vão se tornar substâncias primitivas da Terra. Tudo voltará ao pó e constituirá a essência da Mãe Gaia, do planeta Terra. É evidente que daqui a 30, 20, 30, 50 mil anos no futuro, é evidente que nós já estamos em outras escalas de evolução espiritual, não mais necessitando de estar preso a um corpo biológico. Estaremos em zonas espirituais muito mais elevadas, sem a necessidade de estar atrelado a um corpo físico, como os espíritos puros. Os espíritos puros, eles não mais precisam estar encarnados em mundos. Eles vivem de um mundo em outro, ajudando a Deus na sua cocriação. Deus fornece o fluido cósmico universal e os espíritos puros manipulam para a formação dos mundos, a destruição dos mundos. Com as anãs brancas, as anãs vermelhas, vai se dar a origem a outros mundos. Tudo é um processo de reciclagem cósmica, universal. Nada se perde, nada se destrói. Há sempre uma transformação em todas as formas de vida, de ser vivente. E é colocado neste ser vivente uma inteligência que está acima da lei da matéria, que é o espírito que vai manipular as forças telúricas da Terra, as forças telúricas do seu próprio corpo, da tua própria biologia. Então, ele diz assim: ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que ele assina a Gênese, não é? Então, aqui na nota de rodapé da editora diz o seguinte: sabemos que as primeiras formas de vida, bactéria e algas esverdeadas, surgiram há cerca de 3,5 milhões de anos e 570 milhões de anos. Eu diria mais adiante o que os cientistas estão descobrindo aí, quando vocês viram no documentário eles falando dos estramatólitos, das células unicelular que deu origem nas profundezas do mar, no protoplasma, para desenvolver a arquitetura biológica dos seres viventes. O olho humano, o olho de todas as formas de animais, levou milhões de anos. A nossa espinha dorsal levou milhões de anos para chegar nessa posição de verticalidade que nós nos encontramos. Porque alguns milhões de anos atrás vivíamos na horizontalidade, saímos da horizontalidade agora para a verticalidade. Significa o quê? Que no nosso estágio de evolução, como ser na Terra, saímos da fase animal, estamos agora na fase vertical de Homo sapiens, inspirando, ensaiando os primeiros ensaios de ampliar o seu estado de consciência, que é chamado o terceiro olho, a terceira visão, a pineal, a epífise.
esse estado de consciência aspiraremos novas fases da formação biológica do corpo. Porque no momento que você vai evoluindo espiritualmente, a sua estrutura biológica, a sua arquitetura, a sua morfogenética vai sofrer uma alteração genética por conta da influência espiritual, do seu desenvolvimento espiritual, não é? E nós vamos estudar isso mais adiante, no período da formação das formas primárias, primitivas, que existia no globo terrestre, não é? Então, resumindo aqui, mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se, por sinais certos, que umas provêm de matéria fundida e as vitrificadas são ação do fogo, outras de substâncias terrosas. Eu me lembro que em Dias Dávila, não sei se algum de vocês lembram que em Dias Dávila, nos anos 70, 80, até os anos 80, você ia tomar banho na água mineral de Dias Dávila, e ainda é assim, que eu tenho casa lá em Dias Dávila, tem um sítio. Lá você lava a roupa com água mineral, você toma banho com água mineral, você lava pratos com água mineral, não é? E aqui a gente fica comprando botijão de água, e lá eu trago água mineral nos meus botijões. Mas o que eu quero dizer, por que eu lembrei de Dias Dávila? Porque eu me lembro quando eu era garoto, eu ia tomar banho naquele rio em Dias Dávila com aquela pasta, não é? Aquele barro branco que você passava no corpo e curava. As pessoas diziam que curava. Que massa, que pasta branca era aquela? Eram sedimentos que levou milhões de anos. Semana que vem, eu já avisei a Diogo, o Diogo está aqui nos ouvindo. Se eu tiver algum problema no próxima sexta, Diogo vai me substituir. Eu vou estar transmitindo o estudo da Gênese lá da cidade de Nova Açores, eu vou estar lá em Cipó, e vou estar lá em Itapicuru, na Casa do Caminho, em Itapicuru. Mas o que eu quero dizer que quando eu estive, eu conheço Cipó, e Cipó tem aquela água que vem das profundezas da terra, não é? Que fica jorrando, não é? Uma temperatura fantástica. E que na época do governo Getúlio Vargas às vezes saía do Rio de Janeiro e vinha para a Hidromineral em Cipó, naquele hotel que está lá abandonado, se deliciar com as águas do chafariz de Cipó, que hoje praticamente não tem quase mais nada. O que eu quero dizer, o que nós estamos vendo hoje aí, é oriundo e de origem daqueles períodos glaciais. Então, o que eu peço a todos vocês, que vejam o planeta como uma residência que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa compreensão, porque ela é a extensão da nossa vida. Assim na terra como no céu, diz a mensagem do Evangelho, da oração. O que você deseja na terra, você também vai desejar no céu, no mundo espiritual. Então, no item 5, fazendo um resumo, não é? A posição normal das camadas, né, que vai sendo formada. Falando de camadas, lembramos uma cebola. Quem gosta de cebola? Quem é que gosta aqui de uma cebola? Eu vou até beber água. Eu adoro uma cebola. A cebola, quando você corta a cebola, o que você vê dentro de uma cebola? Camadas. Você vê camadas, não é? Cada camada daquela, para se desenvolver, vai levar um período. Se você planta a semente da cebola, cada camada daquela vai ter um período cíclico para a sua evolução. Então aquela camada vai levar milhões e milhões de anos para ser formado, no caso do planeta Terra. E o nosso querido
Hernani Guimarães Andrade, o professor Hernani Guimarães Andrade, escreveu uma das maiores teses sobre espírito, perispírito e a alma da Terra. E Hernani Guimarães de Andrade vai falar que o planeta Terra tem as suas camadas, assim como a criatura humana, o espírito, tem as suas camadas. E aí ele apresenta a teoria da cebola. Você corta a cebola, você vai ver cada camada daquela. E Hernani Guimarães de Andrade vai dizer que cada camada da cebola é uma camada do perispírito. O espírito é a cebola em si. E cada nódulo da cebola é uma personalidade nossa que tivemos no passado. Ontem, lendo o livro de Inácio de Antioquia, que eu recomendo a todos, é uma obra fantástica, a história de Inácio de Antioquia, que ele conta os trabalhadores da cidade de Antioquia, a Casa do Caminho em Antioquia, naquela época, as lutas titânicas para a edificação do Evangelho do Cristo na Terra, a luta de João Evangelista para a implantação, a divulgação do seu Evangelho na Casa do Caminho. Eu fiquei a me perguntar em que bandas eu me encontrava há 2020 anos atrás, por aonde você estava, James? E aí eu fiquei olhando para mim mesmo. Hoje você usa essa camada, não é? Esse corpo. Mas quantas camadas você já teve, não é? Quantas alegrias e quantas tristezas você já teve? Quantas quedas e quantas ascensões você já teve? Quantas metamorfoses você já passou durante esses 2000 anos, que não significa nada na esteira do tempo da eternidade? A nossa origem na Terra em relação ao surgimento do planeta Terra de bilhões é uma questão de segundos, insignificante na esteira do tempo. Então, eu vejo muito essa questão da gente ter esse conhecimento de si mesmo e ter amor a você mesmo, quando você estende esse sentimento de amor, de compreensão, quando você compreende a Terra, estudando geologia da Terra. Estudar a geologia da Terra é estudar a sua própria biologia, a sua origem fisiológica. Eu não estou falando da origem espiritual, não é? Que aí é outro assunto para os próximos capítulos, quando a gente entrar na gênese espiritual. Aí vai ser bacana. Nós estamos estudando como é que é constituída a Terra. Depois vamos saber como Aldo Cerqueira manipulou a alquimia para ter este corpo físico. A minha sobrinha nasceu ontem, Eva veio ao mundo ontem, a minha sobrinha. E ela nasceu com uma marca de nascença, uma manchinha marronzinha. Ela nasceu ontem pela manhã, na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina. O meu sobrinho, Laio, ele tem a mesma mancha. Essa mancha que Laio tem nas pernas, na perna dele, na perna direita, a filha Eva, que nasceu ontem, nasceu exatamente com a mesma manchinha. Aí eu pergunto, por que hereditário? Sim, todo mundo responde que é hereditário. Eu sei que é hereditário, mas o que foi que prevaleceu a genética? Falando de genética, eu lamento dizer aos senhores homens, e contemplo as senhoras e senhoritas, por que a mulher tem 2 cromossomos, XX. A mulher é constituída de 2 cromossomos, são 2X. E por que o homem tem um X e um Y? O Y é um X com a perna cortada. Sabe o que significa isso? Que geneticamente a mulher, biologicamente, é mais perfeita do que o homem. A gente é um cromossomo
pela metade com a perna cortada. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Que na criação tudo é perfeito. Não é isso, minha amiga Ana Cláudia? Você tem 2 cromossomos. E Antônio, meu amigo Antônio Dantas, é um X e um Y com a perna cortada. Não vou entrar nesse assunto, não vou aprofundar nesses aspectos, mas o que eu quero dizer é que tudo no universo é perfeito. A formação das camadas da Terra, elas continuará no seu processo cíclico de transformação. Então, quando dizemos que a posição normal das camadas terrosas, né, aqui eu já falei, eu vou aqui fazer uma síntese do item 6. Conquanto horizontal seja a posição mais generalizada, e aqui normalmente assume as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos, em extensões bem grandes, rochas duras, cuja natureza é vertical, como a gente vê lá no Vale do Capão, não é? No Himalaia, não é? O Monte Everest, que tem quase 8.000 metros de altitude, não é? A maior geleira do mundo, não é? Ora, como segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificados ou transformados em pedras. Ou seja, todos aqui manipulam com o celular e com o notebook, com o computador. O celular tem uma lixeira. O computador tem uma caixinha de lixeira. Tudo que a gente não quer mais na nossa tela principal, a gente exclui e vai lá para a lixeira, não é? Se você levar muito tempo sem formatar o seu computador e você for lá na lixeira, você vai descobrir que na lixeira tem imagens que você tirou há alguns anos atrás. Eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo, né? E aí eu descobri que tinha fotos antigas que não servia mais. E nós vamos arquivando. Igual o e-mail do Gmail, do Google. Você vai recebendo na sua caixa de e-mail mensagem. Mas se você for há 4 anos atrás, você vai ver mensagens antigas. Então uma vai pujando sobre a outra. Então há um momento que você precisa excluir, deletar. Isso significa que a nossa mente, ela é uma caixa, ela é um HD que você vai colocando tudo no seu HD mental. E ele vai suprindo. Mas vai chegar um momento que você precisará diluir, deletar. E como é que é possível, James, deletar propriamente? É claro que você jamais vai deletar a própria mente, mas você vai transformar os sentimentos negativos, diluir as emoções negativas em emoções positivas. E você vai criar uma nova camada psíquica, mental, no seu mundo íntimo. Então, quando a gente tem essa visão, não é? Como ele diz aqui, destas considerações se pode concluir, com certeza, que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que se acha em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Ele está falando aqui das grandes
das grandes revoluções, das grandes multiplicações, da modificação das camadas da Terra. Então, eu vou resumir esse item para que a gente deixe para a próxima semana estado primitivo do globo, fazendo uma síntese breve aqui para que eu passe para todos vocês, quando ele diz aqui no item 10 sobre os seixos rolados. O que é um seixo? Não é? Que em certos lugares foram rochas formidáveis, constitui inequívoco indício da origem deles. Eu aprendi a não pegar essas pedras lá na Chapada Diamantina. A primeira vez que eu fui para a Chapada, eu fiquei encantado com esses cestos, com aquelas pedras bem lapidadas, né? E de repente eu trouxe uma pedra. Essa pedra ficou aqui em casa durante 3 anos. Eu tirei lá do rio, de um dos rios, lá no Vale do Pati. Depois de 3 anos dela estar aqui em casa, eu resolvi devolver. Eu fui no rio e joguei a pedra, porque o lugar da pedra era lá e não aqui. E aqueles cestos, eles levaram ali milhões e milhões de anos para ser lapidado pela água, pelo clima da terra, pelas forças telúricas do meio ambiente. Então a gente tem que realmente estar assim, muito conectado, inteirado com a Mãe Gaia, respeitar a terra, é respeitar a si mesmo, é respeitar o seu próprio corpo, como eu já falei anteriormente. Nós somos uma constituição biológica de 10 trilhões de células, sendo comandada pelo espírito, que irradia. O espírito é que manipula esses 10 trilhões de células. Significa que nós temos o corpo proporcional ao estágio da evolução do espírito na qual ele se encontra ou ela se encontra, não é? Então cada qual tem um corpo que merece de acordo com a sua evolução, com o seu padrão de evolução espiritual. Então a Terra, ele tem esse padrão. É o que nós precisamos por agora, não é, Diogo? O que nós precisamos por agora é esse padrão planetário. O planeta, ele está servindo de morada ainda, morada transitória, porque amanhã certamente iremos para mundos que não terá essa composição química. Será que em outros mundos mais evoluídos o princípio da origem da vida foi semelhante à nossa? Na estrutura, sim, mas as substâncias, provavelmente que sim. E que em outros mundos surgiram os estramatólitos para dar origem à vida? Portanto, meus amigos, eu vou deixar para a próxima semana o estado primitivo do globo, e eu gostaria de ouvir aí a participação de vocês nesse segundo momento. Está aberta aí para a participação de todos. Se ninguém falar, eu vou cantar Quanta Luz Neste Ambiente. Já tem algumas perguntas aqui, não é, Tereza? Aqui é uma... Ah, não é não. Eu acho que é Tereza aqui. Graça falando do... Enfim. Está aberta aí para a participação de todos. Se ficar em silêncio eu vou cantar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Se eu cantar vai sair todo mundo correndo, mas é o que a gente tem para hoje, no que se diz respeito a essa majestade que é a Mãe Terra, a Mãe Gaia. São bilhões de anos de formação e a gente está querendo destruir a Terra. Destruir esta nossa residência, que é uma das mais belas na periferia da nossa Via Láctea. Jamie, quando você falou aí agora da pedra que você tirou do rio, lá em Andaraí,
Não, no Acho Vale do que Pati. Eu devolvi, no viu, Vale do Beth? Pati, né? Devolvi, Foi, viu? Eu devolvi a pedra. devolveu, né? Eu E devolvi. aí, a gente andando, eu nasci lá naquela cidade, em Andaraí. Ah, é? E Ah, quando a que gente maravilha. olha aquelas rochas tão perfeitas, tão assim, parece que foi lapidada pelo homem, assim, mas foi pelo homem, o Criador, né? Muito perfeita. A gente fica imaginando, viajando, olhando aquilo tudo ali. Quem conhece, quem já foi ali, como Ângela mesmo, que ficou apaixonada, é muito lindo. E você falando agora, me lembrei, outra coisa que me deixou emocionada foi ver a construção, que você falando no vídeo ali, a poeira, né? A transformação pela poeira, pelas partículas das rochas. Muito interessante. Eu vou ver esse vídeo todo. Graça vai disponibilizar aí para o grupo. Assistam. E tenha um novo olhar de você mesmo. Tenha um novo olhar das pessoas que estão próximas. Vamos entender que a Mãe Gaia, a Terra, ele teve um nascimento, está tendo a sua maturidade, vai ter a sua decrepitude, a sua velhice e vai morrer. É igual o corpo biológico nosso, nós não temos a mesma constituição física quando tínhamos 15 anos. O corpo vai envelhecendo e a gente vai se aproximando para a morte. Ou melhor, o corpo físico se aproxima para a morte, porque você não morre. O que morre, o que desagrega é a constituição física, o corpo físico. Mas o princípio inteligente, ele está acima das leis que regem a atratividade da gravidade da biologia dos corpos, que é constituído de poeira cósmica. Então, Beth, você entendeu que a minha amiga Graça, ela tem 15 bilhões de anos de idade, não é? Ai, ai. Mais alguém? É, Graça. Vamos lá, gente. Ana Cláudia, Diogo, porque ainda eu vou viajar hoje, viu? Ainda eu vou pegar aqui vou dar um pulo ali numa cidadezinha. Isso me deixa, James, me deixa, às vezes, até revoltado, né? Porque nos omitiram, né? Isso deveria ser estudado nas escolas, né? Esse conhecimento profundo que a gente está tendo hoje, essa oportunidade que Deus colocou no seu coração, na sua mente, para passar para a gente, para se transformar isso em estudo, né? E só agora eu fico sabendo dessas coisas, né? A gente fica sabendo dessas coisas, quando já deveria ser, desde os estudos, já deveria ser, né? Desde pequeno, nas escolas, para a gente ter consciência, né? Dessa grandeza e a grandeza de Deus. Nós esquecemos da grandeza de Deus, né? Na formação desses múltiplos, né? Milhares e milhares de mundos, né? De planetas, né? Girando aí no espaço, todo mundo encontrou como se fosse computadorizado, né? Tudo por ordem, né? Como se fosse uma chave de um cofre, né? Tudo ali organizado, arrumado, né? Se um vai para lá, o outro vai para cá, tudo certinho, né? Quer dizer, a bondade de Deus foi nos legado, foi nos legado. E eu fico alegre por esse conhecimento, né? Agradecendo a Deus pela sua vida, entendeu? Por tudo que você tem passado para a gente. É um fim de semana cheio de regozijo, né? Cheio de alegria, né? De conhecimento. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Valeu. Gratidão a todos. E vamos pensar a forma como nós estamos administrando as nossas existências dentro da linha do tempo, da eternidade. Isso nos traz, como disse Antônio, isso nos traz uma leveza em conhecer a si,
é conhecer a própria história da Terra, não é? E entendermos de forma mais profunda quando Jesus, o Galileu, ele fez uma afirmação porque ele sabia das nossas necessidades. E eu vou falar isso lá na cidade de Itapicuru. Na sábado que vem, da manhã a 8, estarei lá em Itapicuru, na Casa do Caminho. Eu vou fazer uma palestra. Estarei lá, viu? Ok, Antônio. Eu vou fazer uma palestra em homenagem ao nosso irmão Ricardo, cujo tema vai ser as bem-aventuranças dos trabalhadores da última hora, em homenagem ao nosso amigo Ricardo. E eu me lembrei que eu vou falar um pouco sobre essa questão do amor a si mesmo, você conhecer o mundo em que você existe, ter mais serenidade com a própria vida, consigo mesmo, e perceber que a vida física ela é transitória. Há revelações no mundo espiritual de que o universo poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual já existia antes do surgimento dos universos como nós o entendemos. Não é? Então, essa é a grandeza da vida. É quando você começa a olhar para si de forma muito mais serena e ter essa compreensão holística da origem da vida. Foi exatamente por isso que Allan Kardec afirmou em janeiro de 1868, exatamente 11 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele iria dizer à humanidade agora, após 11 anos da publicação da revelação, os espíritas estão preparados para compreender o que há 11 anos atrás eu não pude falar. E quando Jesus afirmou que enviaria o Consolador prometido, porque este Consolador iria abordar várias vertentes da história da humanidade. E essa vertente começou com o Tratado de Sociologia. Eu diria que o Livro dos Espíritos são 4 livros em um só. A primeira parte, a Prolegômenos, a introdução do Livro dos Espíritos, fala dele por si mesmo. A segunda parte, a primeira parte, fala da origem da vida. A segunda parte fala sobre o mundo espiritual e as manifestações e a imortalidade da alma, a reencarnação do espírito, né, a escala espírita. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre as leis morais da vida. E a quarta parte das esperanças e consolações. E que se estendeu para o Livro dos Médios, o livro O Evangelho, que é um tratado de humanismo, de sociologia, de ética moral. As parábolas de Jesus têm essa proposta. O Livro dos Médios vai entender a questão das manifestações da comunicabilidade dos espíritos, não é? O livro Céu e Inferno vai falar sobre o futuro nosso. O que nos espera amanhã? É céu ou é o inferno? Céu e inferno não seria um estado de consciência de cada um de nós. E por último, o livro A Gênese, que ele se supera em apresentar essa tese cosmológica, esboço sociológico da Terra. E eu deixaria para que vocês analisassem e tivessem um novo olhar pelo livro da Gênese. Por que Allan Kardec começa a falar dos caracteres da revelação espírita, a origem do bem e do mal, esboços, a uranografia geral, que já estudamos sobre a origem do universo, agora sobre o esboço geológico, sobre as raças adâmicas, a gênese espiritual, depois ele vai entrar nos milagres do Evangelho de Jesus. E por último, vai falar sobre as novas gerações. São chegados os novos tempos. Então, o livro nos leva a ter uma compreensão holística. O que é uma visão holística? É uma visão muito mais ampliada. Hoje o conhecimento
Antigamente você se formava em ciências contábeis, você se formava em engenheiro, em arquiteto, não é? Se fazia uma faculdade para a administração, mas hoje não. Você tem que ter conhecimento de vários setores. Você tem que ter conhecimento em TI, tecnologia da informação, você tem que ter toda uma linha de conhecimento holístico. Então, a doutrina dos espíritos lhe lança de súbito a essa linha de percepção, de que você tem que ter uma visão holística de um todo para que você venha entender qual é o significado evolutivo de cada um de nós. Que a evolução se dá em todos os parâmetros, moral, ético e espiritual. A evolução não se dá apenas na matéria, no desenvolvimento intelectual. Além do desenvolvimento intelectual, há o desenvolvimento moral e espiritual. Então, eu vou ter que me retirar e antes de sair eu vou pedir a Diogo para que Diogo faça uma prece a Gabriel Moura, irmão de Irani, que participa dos trabalhos da Casa do Caminho. Gabriel Moura tentou contra a própria vida. E eu vou pedir a todos que vamos acompanhar a oração de Diogo, orando não só para Gabriel Moura, mas para todos os irmãos que tentam atentar contra a própria vida. Eu passo para você, Diogo, e nós encerramos com a oração de Diogo. Diogo? Bom, acho que Diogo... Então, alguém deseja fazer a prece? Quem se sentir à vontade. Se não, eu vou fazer a prece. Ou eu vou indicar alguém. Eu vou pedir aqui o nosso amigo Aldo Cerqueira. Faça a prece aí, Aldo, envolvendo o nosso irmão Gabriel. James, eu vou fazer. Ah, é? Posso fazer? Pode, você estava em silêncio. Escorreguei aqui, caí, agora voltei novamente. Graças a Deus. Mas você se machucou não, né? Não. Eu quero lhe agradecer e também pedir que leve um abraço para o nosso irmão querido da Casa do Caminho de Itapicuru. Levarei em seu nome, em nome de todos. Senhor, Jesus, Mestre Divino, aqui estamos a residir em uma das casas do Pai, denominada de terra, pelejando com os nossos psiquismos, construído desde já os momentos em que Jesus nos acolheu neste planeta querido. Muitas das nossas experiências temos nos pautado pela negação do teu amor, expressada nas nossas ações contra a vida e negações da tua paz, para nós e para o mundo. E desesperados, atônitos e angustiados, por diversas ocasiões temos inundado nossa mente de criações maledicentes, corruptoras e deletérias, que nos têm levado a nos associarmos através do pensamento e sentimento com outros que ainda não conseguiram, como nós, descobrir o Mestre Divino como verdadeiro condutor da pedagogia do amor que há de nos libertar. E desta maneira, não querendo a tua pedagogia, temos cultivado sentimentos e atitudes que nos têm levado a depressões, atormentando-nos
diante de tantas histórias que passamos de agregação da nossa própria vida e caindo no desvalor e levando outros ao desvalor em relação à vida. E presos, amado Mestre, ou encarcerados nas obras infelizes, e felicitando-nos e felicitando outros e outros, e também cultivando ideias outras que têm levado a todos nós ao sofrimento, e não compreendendo e não aceitando as suas lições como as suas máximas para o nosso progresso espiritual. E por isso, Senhor, neste momento, vemos te pedir, vemos te rogar por todos os nossos queridos irmãos que têm tentado contra a própria vida, como também têm tentado com a vida do outro. E por isso, dando ênfase, ó Pai Celestial, ao nosso querido irmão Gabriel Moreira, nós viemos aqui rogar por ele, solicitar-te que permita que a equipe espiritual da Casa do Caminho, que tem como objeto central na sua atividade para acolher os irmãos suicidas e também abraçar e orientar aqueles outros que tentam contra a vida através do suicídio. Gabriel Moreira, que hoje em Salvador, ao desconhecer o valor da vida, tentou contra ela, mas que a bênção do Senhor e as mãos da espiritualidade superior estendeu mais uma vez as mãos para que pudesse retirar o nosso irmão desse atentado infeliz. Por isso, aqui nesse instante agora, meus irmãos, pedimos a todos que mentalizemos, que vibremos por todos aqueles que tentam contra a sua própria vida, mas de uma maneira especial, carinhosa, afável, ao nosso querido irmão Gabriel Moreira. Desejando que todos tenham uma boa paz e que antes de pegar no sono, também exteriorize o seu sentimento de amor e paz para esse nosso amigo e para a família querida. Muito grato pela essa oportunidade e que Deus esteja com todos nós e principalmente com este professor amoroso que tem nos aberto as nossas consciências. Deus, Jesus, ontem, hoje e sempre com todos nós. Muito obrigado. Que assim seja, Diogo. Gratidão a todos. Que tenhamos uma boa semana. Que a nossa irmã, a irmã de Gabriel, seja envolvida pelos benfeitores, a todas as nossas famílias, e tenhamos serenidade diante da vida. O documentário já foi disponível aí, e tem um excelente documentário. Façamos sempre uma boa reflexão sobre as pegadas que temos sinalizados pelos caminhos da vida. Gratidão a todos, um bom final de semana. Namastê. Muita paz. Boa semana. Bom fim de semana primeiro, né? Depois... Um abraço.